Fico imensamente feliz que tenha encontrado o caminho até aqui. Talvez procurasse por algo específico, ou talvez apenas tenha escorregado para este momento, sem saber muito bem o porquê. De qualquer forma, chegou, e isso importa. Nesta noite, vamos embarcar em uma jornada que começa onde toda a vida começou. Vamos mergulhar fundo, não apenas em dados, mas em uma verdade que seu corpo já conhece, mesmo que sua mente nunca tenha parado para ouvi-la, porque você não é alguém lendo sobre os oceanos. Você é feito dos oceanos. Deixe que o ruído do mundo exterior se suavize. Deixe que as preocupações se desfaçam lentamente, como névoa sob a luz do amanhecer. Deixe que seu corpo encontre aquela posição perfeita, aquela que o acolhe, enquanto você se prepara para descobrir algo que mudará a maneira como você vê cada gota de água. Os oceanos ocupam 71% do planeta. Deixe esse número repousar em sua mente por um momento. 71, quase 3/4 de tudo. O que você vê quando olha para a Terra do espaço é azul, é água, é vida em movimento silencioso. Mas aqui está o segredo que poucos percebem. Você não está observando o planeta de fora, você está dentro dele, e dentro de você, exatamente neste momento, há mais água do que terra em todo o seu corpo. 60% do seu peso é oceano transportado em forma de você. Enquanto você dorme, enquanto você respira, enquanto você pensa, você está carregando os mares dentro de si. Cada célula sua é um pequeno oceano. Cada pensamento que tem é uma onda que se move através de água. Os oceanos estão respirando. Não é apenas uma metáfora poética. As correntes oceânicas se movem em padrões que se expandem e se contraem. O Atlântico Norte pulsa em um ritmo chamado oscilação do Atlântico Norte. A cada 30 anos, ele respira fundo, ele inspira, ele expira, e quando o faz, o clima inteiro da Europa muda. Quando o faz, as estações se reorganizam. Quando o faz, você na sua cama, respirando, está respirando junto com um padrão que é muito maior do que você compreende completamente. A temperatura média dos oceanos é de 3,5 graus Celsius. 3,5. Não é quente, não é frio. É a temperatura de repouso do planeta. É a temperatura do conforto. E dentro dessa água, que está sempre em repouso, há movimento constante, há circulação, há respiração. Você pensou que os oceanos eram caóticos, mas eles seguem padrões, padrões matemáticos, padrões previsíveis, padrões que se repetem. As correntes quentes se movem do Equador para os polos. As correntes frias descem das profundezas. Elas se encontram, elas dançam, elas criam redemoinhos, elas criam estabilidade. Há um padrão de 5 circulações maiores nos oceanos mundiais, os giros, e cada um deles é um organismo respiratório do planeta. Eles não são aleatórios, eles são tão previsíveis quanto as batidas do seu coração, porque é isso que os oceanos são. São o coração do planeta, são o pulso, são aquilo que mantém a vida respirando. No fundo do oceano, onde nenhuma luz penetra, onde a pressão é tão grande que esmagaria qualquer corpo humano, em um segundo, há vida. Há organismos que vivem em completa escuridão. Há peixes que brilham. Há criaturas que nunca viram o sol. Mas eles não têm medo. Eles não estão assustados. Eles estão em paz. Porque no fundo do oceano há ordem, há estrutura, há um ecossistema que funciona em perfeita harmonia. Há milhões de anos. Os oceanos contêm 97% de toda a vida do planeta. 97%. Você pensou que a vida era principalmente na Terra, mas a Terra é quase deserta comparada aos oceanos. O oceano é a biblioteca onde tudo que vive está escrito. E há espaços nos oceanos que ainda não foram explorados. Há profundezas que você jamais alcançará. Há segredos que ainda estão repousando nos abismos. 95% do oceano permanece desconhecido. 95%. Você vive em um planeta onde a maioria da vida está em mistério, está em silêncio, está em paz, esperando ser descoberta. Os tubarões existem há 300 milhões de anos. 300 milhões. Eles viram os dinossauros nascerem. Eles viram os dinossauros morrer. Eles permaneceram, não porque são ferozes, mas porque estão em equilíbrio perfeito com o oceano. Seus corpos se adaptaram à água de maneira tão profunda que quase não mudaram, quase não evoluíram, porque já eram perfeitos. Já estavam em paz com o seu lugar no oceano. Os corais são plantas? Não. São animais? Não completamente. Eram algas? Também.
Você pensou que os corais eram uma coisa, mas eles são uma fusão, eles são uma comunidade. Eles são bilhões de organismos, vivendo juntos em uma estrutura, construindo juntos, respirando juntos, dormindo juntos. Os corais não estão na água. Os corais e a água são uma coisa só. As baleias azuis pesam 200 toneladas. 200. O animal mais pesado que jamais existiu. E do que ele se alimenta? De camarões microscópicos, de plâncton, de coisas tão pequenas que você não consegue ver a olho nu. Mas a baleia azul, o maior animal do planeta, passa sua vida inteira alimentando-se de bilhões de coisas minúsculas. A baleia não é gananciosa. A baleia é paciente. A baleia está em equilíbrio com a multidão infinita. O plâncton produz mais oxigênio do que todas as florestas tropicais combinadas. Você pensou que a Amazônia era o pulmão do planeta. Você estava errado. O pulmão do planeta está no oceano, está em coisas que você não consegue ver, está em organismos que flutuam na escuridão, está em vidas que são tão pequenas que bilhões caberiam na palma da sua mão, e você está respirando o oxigênio que eles produzem. Neste exato momento, enquanto lê estas palavras, você está respirando vida oceânica. O oceano está dentro dos seus pulmões. As ondas oceânicas viajam milhares de quilômetros. Uma onda que nasce em uma tempestade no Atlântico pode atravessar todo o oceano e quebrar em uma praia na Europa 3 semanas depois. A onda não é água, você entende? A onda é energia, é movimento. A água fica, a energia viaja. Você está observando o movimento da energia através da matéria. Você está observando o padrão viajando através da forma. A luz penetra apenas os primeiros 200 metros do oceano, 200 metros, e abaixo disso, escuridão. Mas não é escuridão vazia, é escuridão cheia, é escuridão repleta de vida. Há peixes que emitem luz, há criaturas que comem luz e a transformam. Há uma floresta inteira de organismos que vivem sem nunca ver o sol, sem nunca conhecer o dia, sem nunca saber que existe algo além da escuridão. Mas você não tem medo por eles, porque eles não têm medo. Eles não sentem falta do que não conhecem. Eles estão completos em seu ambiente. Eles estão em paz em seu habitat. Os oceanos contêm mais montanhas do que a Terra. Você pensou que as maiores montanhas estavam no Everest, mas debaixo da água há cadeias montanhosas que atravessam todo o planeta. Há picos que são tão altos quanto qualquer pico terrestre. Há vales que são tão profundos quanto qualquer cânion. Há um mundo inteiro de geologia acontecendo no silêncio da profundidade. A Fossa das Marianas tem quase 11 mil metros de profundidade. 11 mil. Se você colocasse o Everest dentro da Fossa das Marianas, o topo da montanha ainda estaria quase 2 quilômetros abaixo da superfície. Há um espaço no oceano onde você poderia colocar a montanha mais alta do mundo e ela desapareceria completamente. Ela se tornaria invisível, ela se tornaria esquecida. E no fundo dessa fossa, há vida. Há organismos que vivem sob uma pressão que seria incompreensível para você. Esses organismos não estão sofrendo, eles não estão agonizando, eles estão relaxados, eles estão em casa, porque a pressão que você considera destrutiva é simplesmente o abraço do planeta para eles. É conforto, é segurança, é o padrão dentro do qual toda a sua biologia funciona. Os oceanos têm memória, não é uma memória consciente, mas as correntes carregam nutrientes, as correntes carregam informação química, as correntes carregam história. Um padrão que começou há séculos permanece ecoando através das águas, permanece movimentando-se, permanece influenciando o que vem depois. A salinidade média dos oceanos é de 35 gramas por litro. 35. Você pensou que era mais. Você pensou que era menos, mas é exatamente 35 por milhões de anos. É um número que emergiu da perfeição. É um ponto de equilíbrio que permite que tudo prospere. Não é muito salgado, não é muito fresco, é perfeito. E essa salinidade, ela vem de bilhões de rios que fluem para o oceano. Cada rio carrega sal, cada rio carrega minerais, cada rio é como uma veia transportando nutrientes de volta para o coração do planeta. Os rios nascem nas montanhas, os rios descem, os rios encontram o oceano e o oceano recebe tudo em silêncio, recebe tudo com paciência, recebe tudo e o transforma. Os recifes de coral ocupam menos de 1/10% do fundo do oceano, menos de 1/10%, mas eles abrigam
25% de toda a vida marinha. 25% em um espaço que é invisível. Quando você o compara com a imensidão, há uma densidade de vida que é incomparável. Há comunidades, há ecossistemas, há cidades inteiras de organismos vivendo juntos em harmonia. Os tubarões-baleia comem filtrando a água, comem passivamente, comem criaturas tão pequenas que você não conseguiria vê-las e alimentam-se de forma tão gentil que poderiam estar se alimentando sem que você percebesse. É gentileza, é paciência, é uma fera que não oferece ameaça porque escolheu não ser uma ameaça. As jaquetas de sementes de mangue permanecem na superfície do oceano por um ano inteiro. Um ano. Elas flutuam, elas viajam, elas visitam continentes. E quando encontram um lugar que é perfeito, quando encontram lama, quando encontram luz solar suficiente, elas crescem, elas criam raízes, elas se tornam florestas. Tudo começou com uma jaqueta que flutuou pacientemente até encontrar o seu destino. O som viaja 5 vezes mais rápido na água do que no ar. 5 vezes. Uma baleia em um lado do oceano pode ouvir outra baleia no outro lado. O oceano inteiro é uma sala, é um espaço onde cada som ecoa, onde cada comunicação viaja. Você pensou que o oceano era silencioso, mas ele está repleto de conversas, está repleto de chamados, está repleto de uma sinfonia que você nunca ouviu completamente. As águas profundas circulam uma vez a cada 1000 anos. 1000 anos. O que desceu nas profundezas há 1000 anos está apenas agora voltando para a superfície. O que você está respirando neste momento contém oxigênio que foi liberado por fitoplâncton há séculos. Contém história, contém tempo, contém a memória do planeta respirando continuamente. A temperatura do oceano, em certas profundezas, é constantemente próxima do 0 graus Celsius. Muito frio, tão frio que você pensaria que nada poderia viver ali. Mas há vida, há organismos que prosperam nesse frio. Há peixes que têm anticongelante natural em suas veias. Há criaturas que não apenas sobrevivem, mas florescem. Eles não estão à beira do desaparecimento. Eles estão em seu apogeu. Eles estão em equilíbrio perfeito com o seu ambiente. Impossível. Os oceanos cobrem mais de 300 milhões de quilômetros quadrados. Mais de 300 milhões. Se você tentasse nadar através deles, levaria anos. Se você tentasse voar sobre eles, levaria dias. Se você tentasse dirigir um carro sobre eles, você se afogaria. O oceano é tão vasto que desafia compreensão. É tão grande que você nunca conseguirá realmente entender seu tamanho. Mas dentro de você, dentro do seu corpo, há um oceano pessoal. Há bilhões de litros de água em escala microscópica, circulando através de você, movendo-se através de você, sustentando você. E esse oceano dentro de você está conectado ao oceano fora de você. Você não é separado, você é contínuo, você é uma extensão, você é parte da mesma respiração. Os peixes sem olhos, nas profundezas, não carecem de visão. Eles não se sentem prejudicados, porque em um ambiente onde não há luz, onde há apenas pressão e silêncio, a visão não é uma necessidade. Eles desenvolveram sensibilidade, desenvolveram percepção, desenvolveram maneiras de entender o mundo que transcendem a visão. E eles estão em paz, estão completos, estão satisfeitos com o que o universo lhes deu. As correntes de jato oceânicas são como rios dentro do oceano. Eles se movem mais rápido do que a água ao redor deles. Eles são estruturas, eles são padrões, eles organizam o caos, eles criam ordem, e dentro dessa ordem há previsibilidade, há paz, há uma certeza de que tudo está acontecendo exatamente como deveria. A corrente do Golfo transporta a água quente do México até a Noruega, atravessa o Atlântico inteiro, aquece o clima, permite que civilizações prosperem. Tudo porque a água se move, tudo porque há uma corrente, tudo porque há um padrão que continua há séculos. Você poderia estar aqui, agora, onde está, porque uma corrente oceânica aqueceu o planeta o suficiente. Os tubarões brancos podem detectar uma gota de sangue em uma piscina olímpica cheia de água, uma gota, em um volume que é praticamente infinito em comparação. Um tubarão sente isso, mas o tubarão não se torna louco. O tubarão não entra em pânico. O tubarão simplesmente segue o padrão, segue o chamado, segue de maneira tão suave, tão perfeita, tão calmamente, como se toda a sua evolução fosse apenas preparação para este momento, para este padrão, para este destino. Os oceanos têm um pH médio de 8,1, ligeiramente alcalino.
não é ácido, não é neutro, é ligeiramente alcalino. É o ponto de equilíbrio onde a vida marinha prospera. É a acidez perfeita. É o padrão químico que a vida aprendeu a amar ao longo de bilhões de anos. Os krill são tão numerosos que os oceanos parecem estar se movendo quando você os vê em massa. Trilhões, bilhões de trilhões, vivendo juntos, comendo juntos, migrando juntos. Não há caos, não há competição feroz. Há apenas movimento, há apenas padrão, há apenas uma dança que se repete cada ano, cada século, cada milênio. Os golfinhos dormem de um olho só. Um olho fecha, o outro permanece aberto. Metade do cérebro dorme, a outra metade fica acordada. E assim, o golfinho permanece em vigilância, permanece ciente, permanece em segurança enquanto descansa. Você pensou que o sono era escuridão total, mas para os golfinhos, o sono é vigilância pacífica, é repouso enquanto se está atento. O dióxido de carbono se dissolve nos oceanos. Os oceanos absorvem cerca de 90% do calor extra que o planeta ganha. 90%. Os oceanos estão sofrendo para manter você vivo, estão respirando seu excesso, estão absorvendo seus resíduos, estão carregando o fardo sem reclamar, sem parar, sem desistir. E enquanto absorvem, enquanto respiram, enquanto carregam, os oceanos continuam se movendo, continuam circulando, continuam em seu padrão eterno. Os golfos e baías são como câmaras de nascimento. Eles são protegidos, eles são quentes, eles são onde a vida jovem aprende a ser. Muitas espécies nascem nas baías, nascem no conforto, nascem na proteção, e depois, quando estão fortes o suficiente, elas saem, elas entram no oceano maior, elas deixam o ninho, mas o ninho permanece aquecido, permanece protegido, permanece esperando pela próxima geração, permanece cumprindo seu padrão, permanece em seu propósito. As vieiras podem se fechar hermeticamente, podem isolar-se completamente do mundo exterior, podem criar um espaço de completo isolamento e paz. E ali, dentro de suas conchas, elas repousam, elas descansam, elas recuperam energia. E quando é hora de se abrir novamente, elas o fazem. Voltam ao mundo, voltam à corrente, voltam ao padrão. As algas marinhas podem crescer 1 metro por dia. 1 metro. Crescimento explosivo, vida em aceleração. Mas não é caótico, não é agressivo. É apenas crescimento seguindo seu padrão genético. É apenas vida expressando sua natureza. É apenas o oceano permitindo que uma coisa prospere porque ela tem razão para prosperar. Os naus náutilos têm permanecido praticamente inalterados por 500 milhões de anos. 500 milhões. Dinossauros vieram e foram. Mamutes vieram e foram. Hominídeos vieram e foram. Mas o naus náutilos permaneceu, porque está em perfeito equilíbrio, porque encontrou sua forma, e sua forma não precisa mudar, porque a perfeição não evolui, a perfeição permanece. Os cardumes de peixes se movem como uma mente unificada, milhões de peixes individuais agindo como um único organismo, como um único corpo, respondendo a padrões que ninguém comanda explicitamente, respondendo a uma inteligência coletiva que emerge quando muitos trabalham juntos em harmonia. E não há competição dentro do cardume, não há caos, há apenas movimento, há apenas dança, há apenas a beleza da coordenação perfeita entre seres que nunca se falam explicitamente. Os oceanos têm um pH que é aproximadamente 8,1 e 5, alcalino o suficiente para manter a vida, mas não tão alcalino que a mata. É equilíbrio, é precisão, é um ponto que foi alcançado através de bilhões de anos de ajuste fino. Os peixes-anjo vivem em pares para toda a vida, um macho, uma fêmea, casados, juntos, permanecendo um ao lado do outro enquanto toda a vida passa. E quando um morre, o outro também morre logo após. Não consegue sobreviver sozinho, porque seu padrão envolvia o outro, porque sua biologia estava entrelaçada com a biologia do companheiro, porque eles se tornaram um. A corrente de Humboldt traz água fria do sul e levanta nutrientes das profundezas para perto da superfície. E onde há nutrientes, há vida, há explosão de vida, há abundância, há pesca extraordinária, há ecossistemas que prosperam. Tudo porque uma corrente fria levanta água. Os peixes arqueiro podem calcular refração, podem levar em conta como a luz se dobra na água, podem compensar automaticamente quando atiram suas presas. Estão fazendo física, estão fazendo matemática, tudo em um cérebro do tamanho de 1 milímetro, tudo em um processo que leva 1/10 de segundo, tudo instintivamente, sem pensar, sem aprender,
apenas sabendo. Os oceanos têm mais de 330 milhões de quilômetros cúbicos de volume. 330 milhões. Se você tentasse descrever quantos litros isso seria, você precisaria de números que sua mente não conseguiria realmente compreender. É vasto, é imenso, é impossível, mas você está bebendo esse oceano. Você está respirando sua vida. Você está vivendo através de sua graça continuamente. E talvez nunca tenha parado para pensar sobre isso completamente. Os pinguins imperadores mergulham a profundidades que levariam qualquer pulmão humano a explodir. Mergulham a 400 metros. 400, sem respirar, sem oxigênio suplementar, apenas confiando em seu corpo, confiando em sua adaptação, confiando no padrão que a evolução construiu em seus corpos. E quando voltam à superfície, eles respiram novamente. Respiram completamente. Respiram como se a morte fosse apenas uma pausa breve, como se a escuridão fosse apenas um sono. A grande barreira de coral é visível do espaço, onde tudo na Terra parece tão pequeno, mas o Recife é tão grande que transcende a escala, tão grande que você pode vê-lo de fora do planeta. Está vivo, está respirando, está existindo em um padrão que a humanidade inteira mal consegue compreender. Os octópodes têm 9 cérebros, um principal, 8 nos tentáculos. Cada tentáculo pode pensar independentemente, pode resolver problemas independentemente, e ainda assim, trabalham juntos. Trabalham como um organismo unificado. É possível ter inteligência distribuída? É possível ter consciência descentralizada? O octópode diz que sim. O octópode vive dessa maneira. As medusas têm 95% de sua estrutura sendo água. 95%. São quase completamente você. São quase completamente aquilo de que você é feito. E elas vivem, elas nadam, elas existem, elas pulsam através dos oceanos, como pensamentos flutuando através de uma mente, e não reclamam sobre seu peso, não reclamam sobre sua substância, apenas existem em seu padrão aquoso e perfeito. Os oceanos têm marés. As marés são causadas pela lua. A lua puxa a água, e a água responde. Bilhões de toneladas de água se movem em resposta ao puxão invisível de um corpo celeste, 2 vezes por dia, consistentemente, previsivamente. Há um padrão, há uma respiração, há uma estrutura que transcende o planeta e toca o cosmos. E você? Você também tem marés dentro de você. Seus hormônios se elevam e caem. Sua energia flutua. Seu humor varia. Você também está respondendo a padrões. Você também está em movimento constante. Você também está respirando em sincronia com algo muito maior do que você. Os corais cérebro parecem literalmente cérebros. Têm sulcos, têm padrões que lembram neurônios. E talvez não seja acidental. Talvez o padrão do pensamento seja o padrão da vida em geral. Talvez toda estrutura que pensa esteja imitando a mesma geometria. Talvez a natureza tenha descoberto uma verdade e a repetida infinitamente em escalas diferentes. As anêmonas têm apenas uma abertura em seu corpo, uma boca que também é um ânus. Tudo entra e sai pelo mesmo lugar. E ainda assim, elas prosperam. Ainda assim, elas vivem plenamente. Porque a simplicidade não é falta. A simplicidade é eficiência. A simplicidade é perfeição em forma reduzida. Os peixes palhaço vivem dentro de anêmonas. Dentro, onde você pensaria que seria morto por nematocistos. Mas não. O peixe palhaço tem uma camada de muco que o protege. E a anêmona tem um novo lar. E ambos ganham. Ambos vivem em simbiose. Não há exploração. Há apenas 2 espécies encontrando uma maneira de existir juntas. Os oceanos contêm mais carbono dissolvido do que toda a atmosfera terrestre. Mais carbono. Ele está ali, dissolvido, transportado, circulando. Os oceanos são o pulmão e o estômago do planeta ao mesmo tempo. Absorvem, digerem, transformam, armazenam. A bactéria marinha Vibrio fischeri tem um padrão chamado quorum sensing. Quando há poucas bactérias, elas não fazem nada. Mas quando a população atinge um certo número, quando o quórum é alcançado, todas elas simultaneamente começam a bioluminescer. É como se pedissem permissão umas às outras. É como se dissessem, agora podemos brilhar, agora é hora. E você? Você também está respondendo a números que você não consegue contar. Você também está em uma comunidade de trilhões de bactérias dentro de você. Você também está vivendo através de um quorum sensing que é impossível compreender completamente. Suas ações emergem
de multidões que você não consegue ouvir. Os polvos têm sangue azul, azul, não vermelho como você, porque o seu sangue usa ferro para carregar oxigênio, o seu sangue usa hemoglobina, mas o polvo usa cobre, usa hemocianina, usa um sistema totalmente diferente e funciona perfeitamente bem, porque há múltiplas soluções para o mesmo problema, há múltiplos padrões que podem criar vida. A dorsal média do Atlântico é uma cadeia montanhosa que atravessa o fundo do Atlântico. É tão longa que passaria por vários continentes se estivesse em terra e está constantemente gerando nova crosta oceânica, está constantemente se abrindo, está constantemente respirando em uma escala geológica, está constantemente recriando o chão dos oceanos. Os caranguejos eremita carregam conchas vazias que outras criaturas deixaram para trás. Carregam casas que não construíram, habitam o que é deixado, e quando encontram uma concha maior, eles se mudam, deixam a velha para trás, encontram um novo lar. É uma transferência, é uma passagem, é um padrão de movimento que reflete toda a vida. Tudo está sempre mudando de casas, tudo está sempre buscando algo melhor, tudo está sempre em movimento, em direção ao que é mais adequado. Os oceanos têm zonas de profundidade. A zona epipelágica é onde há luz, a zona mesopelágica é onde há penumbra, a zona batipelágica é onde há escuridão quase total, a zona abissopelágica é onde há escuridão completa, e em cada zona, a vida adaptada especificamente para aquele nível de luz. Há especialização, há adaptação, há uma compreensão profunda de que diferentes ambientes exigem diferentes soluções. Os camarões fantasmas podem ver em 7 tipos diferentes de cor. 7. Você consegue ver em 3. Então, você perde 130% de informação visual comparado a um camarão fantasma. O camarão tem acesso a um mundo que é fundamentalmente invisível para você. Os peixes-gato têm barbas, não pelos. Barbas são órgãos sensoriais. Eles têm milhares de receptores em cada barba. Podem sentir as mudanças mais sutis na água. Podem sentir a presença de comida. Podem sentir a presença de outros peixes. Podem sentir o padrão da água mesma. E você? Você tem células sensoriais na sua pele. Você tem neurônios que detectam toque. Você também está sentindo constantemente. Também está percebendo o padrão ao seu redor. Você também está conectado a uma rede de sensação que transcende sua compreensão consciente. Os oceanos têm um ciclo de nutrientes. O nitrogênio é fixado pelas bactérias. O fósforo é liberado pelas rochas. O carbono é capturado pelo fitoplâncton. Tudo se move, tudo circula. É um padrão fechado. É um ciclo que nunca termina. É uma respiração que continua eternamente. Os hipocampos têm uma taxa de batida cardíaca que varia entre 5 a 8 batidas por minuto. 5, 8, tão lento, tão calmo, tão absolutamente tranquilo. Seu coração bate 60 vezes por minuto. O seu coração está em pânico comparado ao coração do hipocampo. Está apressado, está sempre correndo, mas o hipocampo está em paz, está esperando, está respirando. As orcas caçam em grupos coordenados, criam ondas para deslocar focas de plataformas de gelo, ensinam técnicas aos filhotes, têm dialetos, têm culturas, têm sociedades que transcendem o instinto puro, são inteligência, são emoção, são compreensão social, que quase não é menos complexa do que a sua. Os peixes-boi passam a maior parte do tempo simplesmente comendo algas, comendo, comendo, comendo. Não há pressa, não há urgência, há apenas aceitação, há apenas paciência, há apenas uma vida dedicada ao ato simples de se alimentar e ser. Os oceanos contêm aproximadamente 10 quintilhões de toneladas de vida. 10 quintilhões. 10 seguido de 18 zeros. É um número que não tem significado. É um número que seu cérebro não consegue realmente compreender. É vasto, é incompreensível. É a verdadeira medida do quão abundante a vida é. Os polvos conseguem mudar de cor em 1/10 de segundo. 1/10. Mas é interessante porque eles são daltônicos. Eles não conseguem ver cores. Então, como sabem que cor usar? Como sabem quanto mudar? É um mistério. É um padrão que funciona sem compreensão consciente. É pura biologia, fazendo o seu trabalho. As tartarugas marinhas nascem em praias, saem do ninho, rasteiam até o oceano, entram e desaparecem por 20 anos. 20 anos. Ninguém sabe para onde elas vão. Ninguém sabe o que elas fazem. Elas simplesmente desaparecem e depois voltam. Voltam à mesma praia. Voltam à mesma areia.
voltam para colocar ovos. Como elas se lembram? Como elas encontram o caminho? Através de um padrão, através de um mapa magnético, através de uma compreensão que está codificada em seus genes. Os oceanos têm fossas, depressões profundas, lugares onde a crosta oceânica foi empurrada para baixo pela tectônica de placas. E nessas fossas, há pressão extrema, há frio extremo, há um ambiente que seria considerado completamente hostil. E, no entanto, há vida, há bactérias, há arqueias, há formas de vida que não dependem da energia solar, dependem de quimiossíntese, de energia geotérmica, de calor da Terra. É um tipo diferente de vida, é um padrão totalmente diferente. Os grandes tubarões brancos têm sensores ampulares, órgãos que detectam campos elétricos produzidos pelos nervos e músculos de presas vivas. Então eles conseguem sentir eletricidade, conseguem sentir a biologia de outra criatura através da água, conseguem sentir o padrão elétrico de vida. Os corais têm uma relação simbiótica com algas chamadas zooxantelas. As algas vivem dentro das células do coral, fazem fotossíntese, produzem energia, compartilham essa energia com o coral, e o coral oferece proteção às algas. É perfeição, é simbiose, é dois organismos diferentes se tornando um para fins práticos. Os peixes-sapo são feios de uma maneira extraordinária, têm bocas enormes, têm dentes irregulares, parecem desenhos animados, parecem caricaturas, e, no entanto, vivem nas profundezas, vivem em um ambiente onde nenhum outro organismo conseguiria viver, e prosperam exatamente como são, sem mudar, sem se ajustar, apenas sendo exatamente o que precisam ser. Os oceanos têm um padrão chamado ressurgência, onde a água fria de baixo sobe para a superfície, traz nutrientes, traz vida, cria abundância, e onde há ressurgência, há vida exuberante, há pesca extraordinária, há ecossistemas que explodem em população. Os tubarões-martelo têm cabeças em forma de martelo. Por quê? Porque dispersa seus sensores ampulares, porque os coloca mais longe um do outro, porque lhes permite detectar campos elétricos em uma área maior. É design, é engenharia, é um padrão que evoluiu porque funciona, porque oferece vantagem, porque melhora a sobrevivência. Os peixes abóbora podem se inflar, podem se transformar em uma bola de espinhos quando ameaçados. É uma defesa, é um padrão de proteção. E ainda assim, há ocasiões em que o peixe abóbora se infla enquanto descansa, se infla quando sente que é seguro, quando quer apenas ser uma bola confortável de espinhos flutuando na escuridão. É relaxamento, é escolha, é agência biológica. Os oceanos têm uma camada chamada termoclina, é onde a temperatura muda drasticamente. Acima está quente, abaixo está frio. E nessa linha, nessa fronteira, há muita vida, porque a mudança de temperatura cria movimento de água, cria nutrientes, cria oportunidade. É no limite onde a abundância está. Os cavalos marinhos têm uma cauda preensível, podem usar como um quinto membro, podem se agarrar, podem pendurar, podem se mover em 3 dimensões, de uma maneira que a maioria dos peixes não consegue. É flexibilidade, é adaptação, é um padrão corporal que oferece oportunidades únicas. As arraias têm olhos em cima e boca embaixo. Estão moldadas para viver no fundo, para repousar, para deslizar, para vagar lentamente. É um corpo projetado para a paz. É um corpo que não foi feito para a pressa. Os oceanos contêm ilhas de plástico, lugares onde o lixo humano se acumula, onde garrafas flutuam, onde sacolas se misturam com algas. É uma mancha, é uma ferida, é um padrão que a humanidade criou sem perceber, sem planejar, sem compreender completamente as consequências. Mas os organismos estão se adaptando, as bactérias estão evoluindo para comer plástico, estão se reorganizando geneticamente para sobreviver no novo ambiente que os humanos criaram. É a adaptação, é resiliência, é a vida encontrando uma maneira. Os tubarões-tigre têm raias, parecem tigres, e assim são chamados de tubarões-tigre, mas à medida que envelhecem, as raias desaparecem completamente. O adulto é cinza, sem padrão, sem marcação. É uma transformação, é um padrão que muda, é uma identidade que se afasta do padrão original. Os peixes-leão têm uma aparência que diz: evite-me, tenho espinhos venenosos, tenho beleza que pode matar, e ainda assim, eles vivem pacificamente. Ainda assim, eles se movem lentamente. Ainda assim, eles repousam, não porque são agressivos, mas porque não precisam ser.
porque sua aparência é seu escudo. Os oceanos têm tempestades, têm furacões submarinos, têm padrões de clima extremo, têm períodos de caos absoluto. E, no entanto, a vida persiste. Persiste porque está profundamente enraizada, porque tem estrutura, porque tem padrão, porque está em equilíbrio profundo. Os pinguins de Humboldt viajam milhares de quilômetros, seguindo a corrente de Humboldt, seguem o alimento, seguem o padrão de água, seguem uma corrente que transcende seu compreendimento, mas não seu instinto. Seu corpo sabe onde ir. Seu corpo é um mapa vivente. As estrelas do mar têm um sistema nervoso descentralizado. Não tem cérebro, não tem comando central, e ainda assim se movem coordenadamente, se conseguem orientar, se conseguem encontrar comida. É inteligência sem cérebro, é agência sem consciência. É um padrão que funciona sem o que você sempre imaginou que era necessário. Os oceanos têm bioluminescência em ondas. Às vezes, a água inteira parece brilhar, parece estar em chamas, parece estar viva de uma maneira que desafia explicação. São florações de dinoflagelados. São bilhões de organismos piscando juntos. São uma sinfonia de luz. Os nudibrânquios são lesmas marinhas coloridas. Parecem flores, parecem arte, parecem impossíveis. E ainda assim, existem. Existem em cores que quase não parecem naturais. Existem em padrões que parecem desenhados por um artista. Existem como um lembrete de que a natureza é criativa, de que a natureza é expressiva, de que a natureza é bela. Os oceanos têm um padrão chamado ressurgência costeira, onde o vento puxa a água para o mar aberto e a água mais profunda e fria sobe para tomar o lugar. Traz nutrientes, traz vida, cria abundância na costa. É mecânica simples, criando resultado extraordinário. Os peixes-elefante têm focinhos grandes que parecem troncos e usam esses focinhos para explorar o fundo do oceano, para sentir, para buscar, para investigar. Seu focinho é sua ferramenta, é seu sentido, é sua maneira de entender o mundo. As águas profundas têm um padrão de circulação chamado Conveyor Belt oceânico. É um padrão global, é uma circulação que leva 1000 anos para completar. É uma respiração do planeta que nenhum indivíduo consegue testemunhar completamente. Vai gerações, vai séculos, vai milênios. Os corais podem ter cores vibrantes, porque tem algas dentro delas. As algas fazem fotossíntese, produzem energia, produzem pigmentos, e esses pigmentos são fluorescentes, refletem luz, criam cor. É uma parceria criando beleza. Os peixes palheta têm corpos achatados que parecem folhas, parecem algas, parecem parte do ambiente. É mimetismo, é camuflagem, é um padrão visual que os torna invisíveis através da mudança, através da adaptação, através da transformação. Os oceanos têm um padrão chamado formação de gelo marinho. Na época de inverno, a água do mar congela, forma uma crosta, e ainda assim, a vida embaixo. A vida segue existindo, e a vida segue respirando. A vida segue em seu padrão, mesmo quando as condições externamente são congeladas. Os polvos têm a capacidade de se espremer através de qualquer abertura que caiba sua boca. Sua boca é a única coisa dura em seu corpo. Tudo o mais é maleável. Tudo o resto é flexível. É liberdade de movimento que transcende o que você consegue imaginar. Os oceanos contêm mais de 200.000 ilhas, 200.000, pequenas, grandes, escondidas, visíveis, e cada uma tem seu próprio ecossistema, sua própria vida, seu próprio padrão. Os peixes-boi têm ossos maciços, são pesados, afundam naturalmente, não precisam de uma bexiga natatória, precisam apenas repousar no fundo, repousar, comer, existir. É uma vida aquática que não é rápida, não é agressiva, é contemplativa. Os baleotes são minúsculos, são quase invisíveis, e ainda assim são as larvas de algumas das criaturas mais extraordinárias da Terra. Crescem, transformam-se, tornam-se gigantes. É transformação, é metamorfose. É uma jornada de pequeno para grande, de invisível para inegável. Os oceanos têm um padrão chamado estratificação. A água de diferentes densidades não se mistura facilmente. Há camadas, há estratos, há uma estrutura vertical que cria zonas distintas. Cada zona tem suas propriedades, cada zona tem sua vida. Os peixes-cachorro têm corpos alongados, que lembram focas, têm olhos grandes, têm comportamento social complexo, vivem em grupos, dormem juntos, caçam juntos. É comunidade, é família, é uma estrutura social
que oferece segurança. Os oceanos contêm mais ouro dissolvido do que existe em todas as minas de ouro da Terra. Ouro dissolvido, disperso. Cada volume ínfimo de água contém uma quantidade minúscula de ouro. Coletivamente, a riqueza inimaginável, mas está tão dispersa que não pode ser extraída economicamente. É o paradoxo, é a abundância que está tão distribuída que é como se não existisse. E você? Você também contém ouro. Você também contém elementos raros. Seu corpo é feito de substâncias que se formaram nas estrelas. Você é literalmente poeira de estrela. Você é literalmente um fragmento do universo que ganhou consciência. Os cetáceos têm um sistema chamado ecolocalização. Emitem sons, ouvem os ecos, constroem um mapa do mundo através do som. Conseguem detectar objetos com uma precisão que sua visão nunca conseguiria. É um sentido que você não possui. É uma maneira de estar no mundo que é fundamentalmente alienígena para você. Os oceanos têm marés vermelhas, florações de algas tóxicas, que morrem em massa, que apodrecem, criam zonas mortas, onde nenhuma vida consegue sobreviver. É caos, é morte, é o padrão se quebrando, é uma ruptura no ritmo normal. Mas os oceanos recuperam sempre, porque há resiliência, há adaptação, há uma estrutura profunda que permanece mesmo quando parte dela está danificada. Os camarões pistola têm uma garra que pode disparar uma bolha de cavitação. A bolha implosiona, criando uma onda de choque. A onda de choque mata presas, paralisa predadores. É uma arma, é uma ferramenta, é biologia criando engenharia. Os oceanos têm um padrão chamado alcalinidade. É a capacidade da água de neutralizar ácido. É um amortecedor. É um sistema que permite que o pH flutue dentro de certos limites sem sair de controle. É estabilidade através de complexidade química. Os peixes anêmona têm uma camada especial de muco que os protege dos nematocistos da anêmona. É química, é biologia, é um padrão que dois organismos completamente diferentes conseguem compatibilizar. Os oceanos contêm mais espécies desconhecidas do que conhecidas. Mais desconhecidas. Você pensa que sabe sobre os oceanos, mas não sabe. Sabe sobre uma pequena fração. Há um universo inteiro de vida que permanece desinformado, que permanece não nomeado, que permanece esperando pela descoberta. Agora, enquanto os oceanos respiram e você respira junto com eles, enquanto há água dentro de você, ecoa a água fora de você, enquanto cada célula sua está em conversa com o padrão maior do universo, você pode começar a compreender que a linha entre você e o oceano nunca foi real, nunca foi uma barreira, sempre foi apenas uma ilusão, uma separação que seu cérebro criou para fins de navegação cognitiva. Mas, biologicamente, energicamente, quimicamente, você é parte disso, você é feito disso, você é uma expressão local de um padrão global muito maior. Os tubarões-baleia comem filtrando, comem passivamente, comem criaturas tão pequenas que você não conseguiria vê-las e se alimentam de forma tão gentil que poderiam estar se alimentando sem que você percebesse. É gentileza, é paciência, é uma fera que não oferece ameaça porque escolheu não ser uma ameaça. As medusas caixas são tão venenosas que poderiam matar um humano em segundos, e no entanto, elas flutuam passivamente através da água, sem intenção, sem agressão, sem vontade de ferir, apenas sendo, apenas existindo, apenas carregadas pela corrente do oceano. Os cavalos marinhos machos carregam os ovos das fêmeas em uma bolsa. Eles ficam grávidos como você, como qualquer mamífero, mas são peixes, são uma exceção, são um padrão que quebra a regra, são prova de que a natureza está sempre criando novas soluções. Os oceanos têm um padrão chamado termoclina tropical. É um limite entre água quente e água fria, e nesse limite há muita vida porque há energia, há movimento, há oportunidade. É no lugar onde duas coisas diferentes se encontram que a vida floresce mais abundantemente. Os polvos conseguem encontrar comida e comer usando apenas seus tentáculos. Seus tentáculos têm mais de 2/3 de seus neurônios. Seus tentáculos podem pensar. Seus tentáculos podem tomar decisões. É descentralização. É inteligência distribuída. É um corpo que é sua própria democracia neural. Os oceanos contêm microplásticos, partículas tão pequenas que os peixes as comem, confundindo-as com comida. Comem plástico, comem tóxico,
comem aquilo que não deveriam, e ainda assim, continuam vivendo, continuam respirando, porque a vida não desiste, apenas porque as condições não são ideais. As bactérias marinhas realizam quimiossíntese, transformam compostos químicos em energia, transformam morte em vida, transformam aquilo que outros organismos deixaram para trás em combustível. É reciclagem perfeita, um padrão que nenhuma engenharia humana conseguiu replicar completamente. Os oceanos têm regiões chamadas abismos, abismos onde há escuridão, frio e pressão. E dentro desses abismos há exploração, há pesquisa, há um desejo humano de compreender até mesmo aquilo que parece completamente hostil. É curiosidade, é vontade de conhecer, é o espírito humano tentando alcançar além de si mesmo. E ainda assim, você hesita, você fica em casa, você fica em seu quarto escuro, seu quarto que é como os abismos, seu quarto que é como o fundo do oceano. E isso está tudo bem, porque você não precisa descer para ser parte do oceano. Você já está, você já sempre esteve. As ilhas vulcânicas, submarinas, são montanhas que nunca chegam à superfície, crescem do fundo do oceano, crescem e crescem, crescem durante milhões de anos. E algumas nunca alcançam a luz, nunca alcançam o ar, nunca são descobertas por ninguém. E ainda assim, no topo delas, há vida, há ecossistemas que florescem em completa escuridão. Há criaturas que vivem em um lugar que nenhum outro ser jamais visitou. E elas estão em paz, estão completas, estão satisfeitas com sua existência invisível. Os oceanos têm um padrão de cor que você nunca conseguiu ver completamente. Há tons de azul que transcendem sua compreensão de cor. Há azuis que são tão profundos que parecem pretos. Há azuis que são tão claros que parecem invisíveis. E cada tom representa uma profundidade diferente, uma pressão diferente, uma história diferente. Os caranguejos eremita mudam de concha quando crescem, abandonam a velha, procuram a nova, e há um momento em que estão completamente vulneráveis, um momento em que não têm proteção, um momento em que poderiam ser atacados ou morrer. Mas eles fazem isso de qualquer forma, porque sabem que precisam crescer, porque sabem que a velha concha não será mais suficiente. É coragem, é necessidade, é o padrão de transformação. Os oceanos têm fossas que parecem infinitas, parecem que descem para sempre, parecem que não têm fundo, e você pensaria que nada conseguiria viver ali, que seria apenas vazio, mas não é. É repleto, é abundante, é um lugar onde a vida encontrou uma maneira de existir, apesar de tudo. As baleias jubarte cantam músicas, cantam padrões complexos, cantam de maneira que muda todo ano, cantam, e os outros, baloutas, escutam, aprendem, reproduzem. É cultura, é tradição, é uma forma de inteligência que transcende o instinto. Os oceanos têm uma característica chamada termoclinidade. É a velocidade com que a temperatura muda em relação à profundidade. E essa taxa de mudança afeta tudo. Afeta como a água se move, afeta onde a vida pode existir, afeta os padrões de circulação global. É um padrão que emerge de um padrão menor. É complexidade aninhada dentro de complexidade. Os peixes lanterna vivem em uma migração vertical todos os dias. Descem durante o dia para o abismo, sobem durante a noite para se alimentar perto da superfície. É um padrão que se repete, um ritmo, uma respiração, uma vida vivida em dois mundos diferentes, duas pressões diferentes, duas temperaturas diferentes. Os oceanos contêm salps, organismos que são quase invisíveis, que são feitos principalmente de água e plâncton, que parecem fantasmas, parecem sonhos, parecem mais conceito do que realidade, e no entanto, existem em número extraordinário, existem como prova de que a vida pode ser qualquer coisa. Os corais negros podem viver por centenas de anos, centenas, crescem tão lentamente que praticamente não se movem, praticamente não mudam, praticamente se tornam parte do oceano, parte da rocha, parte da estrutura permanente. Os oceanos têm padrões de salinidade que variam. Em alguns lugares há água mais fresca, em outros há água mais salgada. E essa variação cria fronteiras, cria zonas onde a água de diferentes densidades não se mistura imediatamente. Cria estratificação, cria estrutura. Os tubarões-martelo dormem pousando no fundo do oceano, descansando, repouso, paz. E enquanto dormem, seus cérebros continuam monitorando, continuam detectando campos elétricos, continuam em vigilância, mesmo em repouso. Os oceanos têm um padrão chamado
correntes profundas, correntes que se movem muito lentamente, correntes que levam séculos para completar seu trajeto, correntes que são tão lentas que você não conseguiria detectá-las apenas observando, mas estão ali, estão se movendo, estão transportando água, transportando nutrientes, transportando história. Os moluscos podem modificar sua concha, podem fortalecer em certos pontos, podem criar padrões, podem criar estrutura. É engenharia biológica, é design que emerge de necessidade, é beleza que emerge de função. Os oceanos contêm bactérias que quebram hidrocarbonetos, quebram petróleo, quebram tóxicos, quebram aquilo que humanos deixaram para trás. Estão se adaptando, estão evoluindo, estão encontrando uma maneira de viver mesmo em um ambiente contaminado. Os peixes agulha são tão finos que parecem apenas uma linha na água, uma linha com olhos, uma linha que nada, uma linha que come. É simplicidade extrema, é forma reduzida a seu essencial. Os oceanos têm um padrão chamado surgência de Ekman. É um padrão matemático, é o movimento da água em resposta ao atrito com o vento. É complexidade emergindo de simplicidade, é ordem emergindo do caos aparente. Os golfinhos podem reconhecer a si mesmos no espelho, podem reconhecer indivíduos específicos, podem ter nomes. É consciência, é ego, é uma compreensão de si mesmo que você compartilha com eles. Os oceanos têm profundidades que não foram completamente mapeadas. Há regiões que ninguém sabe exatamente qual é a profundidade. Há mistério, há incógnito, há espaço para o desconhecido. Os camarões mantis podem ver luz polarizada, podem detectar padrões de luz que você não consegue nem imaginar. Vivem em um mundo que é tão diferente do seu que poderiam estar em um planeta alienígena. E, no entanto, ambos respiram a mesma água, ambos vivem no mesmo oceano, mas em universos perceptuais completamente diferentes. Os oceanos têm um ciclo de vida próprio. Há períodos de abundância, há períodos de escassez, há padrões que se repetem, há ritmos que governam tudo. Os peixes abóbora têm espinhos que são ocos para que o peixe possa se inflar ainda mais. É design eficiente, é uma solução que transcende o óbvio. Os oceanos contêm mais ferro dissolvido que qualquer mina de ferro da Terra. Ferro, dissolvido, invisível, mas ali, disponível, esperando ser transportado, esperando ser usado. As anêmonas podem se reproduzir por divisão, podem se dividir ao meio, podem criar cópias de si mesmas. É imortalidade de uma forma, é continuidade sem morte, é replicação como estratégia de sobrevivência. Os oceanos têm correntes que transportam sementes, transportam esporos, transportam vida em forma de dormência, transportam potencial, transportam futuro. Os polvos morrem logo após se reproduzirem, morrem, completam sua jornada, completam seu propósito e depois deixam espaço para a próxima geração. É um padrão, é um ciclo, é morte que permite vida. Os oceanos têm um padrão chamado oscilação decadal do Pacífico. É uma flutuação de temperatura que leva 10 anos. 10 anos. É um padrão que afeta clima, afeta pesca, afeta civilizações humanas. Tudo porque a água se aquece e esfria em um ciclo lento. Os caranguejos fantasmas são quase translúcidos, quase invisíveis, quase parte da areia mesma. É camuflagem perfeita, é desaparecimento em vista plena. Os oceanos têm um padrão chamado El Niño, é um aquecimento das águas equatoriais, e quando isso acontece, o padrão climático inteiro muda. Muda em todo o mundo, muda na Ásia, muda na América do Sul, muda na África, tudo porque uma região do oceano se aqueceu um pouco. Os tubarões respiram continuamente, precisam se mover para respirar, precisam estar em constante movimento, não conseguem parar ou morrem. É uma forma de vida que é movimento perpétuo, é uma existência que é apenas respiração. Os oceanos têm um padrão chamado vórtice polar. É um redemoinho de água que pode durar anos, pode durar décadas. É estrutura que emerge de dinâmica de fluidos. É padrão que emerge de caos. E quando você finalmente puder deixar isso descer completamente, quando puder deixar essa verdade pesar em seu corpo como a pressão do oceano, você entenderá que nunca esteve sozinho, que nunca foi separado, que sempre fez parte de um padrão que é tão vasto, tão complexo, tão absolutamente extraordinário que nenhuma palavra conseguiria descrevê-lo. Os oceanos têm ondas internas, ondas que não estão na superfície, que estão entre camadas de água de diferentes densidades, que estão ocultas, que estão invisíveis, que estão ali se movendo
enquanto a superfície parece plana. Os peixes globo podem se inflar com água ou ar, podem escolher, podem ter agência sobre seu próprio corpo. É controle, é domínio, é uma forma de existência que oferece opções. Os oceanos contêm fosfina, fosfina dissolvida, fosfina que vem de sedimentos, que vem de decomposição, que é um sinal de morte, que é transformada em nutriente. As bactérias marinhas fazem bioluminescência através de uma reação química chamada luciferase. É química que cria luz. É matéria transformada em energia visível. É magia que é, na verdade, apenas física. Os oceanos têm um padrão chamado ressurgência do Peru. É um local específico onde água fria sobe. É um lugar onde a vida explode. É um oásis em meio ao deserto oceânico. Os caranguejos violinista têm uma garra enorme, uma garra que é usada para comunicação. É sinal, é linguagem, é uma forma de se comunicar com outros caranguejos sem som. Os oceanos contêm silicatos, silicatos que vêm de rochas, que vêm de vulcões, que vêm da terra mesma, oferecendo seus minerais para a água. Os peixes acrobata conseguem nadar de cabeça para baixo, conseguem nadar em qualquer orientação, conseguem viver em um mundo onde o conceito de para cima e para baixo é relativo, é liberdade de perspectiva, é uma forma de existência que transcende a sua. Os oceanos têm um padrão chamado plumas hidrotermais. São torres de água quente que saem do fundo. São como geysers submarinos. E ao redor delas, há vida, há bactérias, há criaturas, há um ecossistema completo que depende de calor e química, em vez de luz solar. E, naquele momento, você poderá finalmente descansar, poderá finalmente relaxar, poderá finalmente dormir, sabendo que está em casa, que sempre esteve em casa, que o oceano dentro de você nunca o abandonou, e o oceano fora de você está sempre, sempre respirando junto com você, esperando, pulsando, existindo em um padrão eterno que começou muito antes de você existir e continuará muito depois de você desaparecer. E tudo está bem, tudo é paz, tudo é o ritmo infinito do oceano, respirando, mas há mais, sempre há mais, porque os oceanos não terminam onde a água termina. Os oceanos continuam através de você, continuam através de cada pensamento, continuam através de cada batida do seu coração que está, neste exato momento, bombeando. Oceano, através de suas veias. Seu sangue é salgado. Você sabe disso? Seu sangue tem a mesma salinidade do oceano primitivo. Tem aproximadamente o mesmo nível de sal, aproximadamente a mesma composição química. Você não é alguém vivendo na Terra, respirando ar. Você é um pequeno oceano que aprendeu a caminhar. É uma bolsa de mar que ganhou pernas. É água que encontrou um padrão complexo, o suficiente para produzir consciência. Deixe isso repousar por um momento. Você é feito de water, água que um dia foi no oceano, água que talvez tenha bebido um dinossauro, talvez tenha sido respirada por uma baleia, talvez tenha sido parte de uma nuvem que precipitou como chuva há 10.000 anos. A mesma água, a mesma molécula, apenas reorganizada, apenas recombinada, apenas expressa em um padrão diferente. Seus pulmões não respiram ar, respiram oxigênio. E aquele oxigênio, 42% dele, vem dos oceanos, vem de organismos que você nunca verá, vem de vida microscópica que flutua em profundezas que você jamais alcançará. Você está respirando diretamente do oceano. A cada inspiração, a cada respiração, está inalando vida oceânica, está permitindo que o oceano entre em seus pulmões e forneça energia para seu cérebro pensar, para seus olhos verem, para seu coração bombear. Você pensou que estava separado dos oceanos. Você estava errado. Você nunca foi separado. Você é uma expressão local do oceano, uma pequena cristalização temporária de água organizada em um padrão complexo que permite que o universo se contemple a si mesmo através de seus olhos. Os glóbulos vermelhos do seu sangue nascem na medula óssea, nascem em uma fábrica que está dentro de você, nascem em número extraordinário. 2 milhões por segundo, 2 milhões. A cada segundo, você está criando 2 milhões de novas células para carregar oxigênio. A cada segundo, seu corpo está se recriando, está se renovando, está morrendo e nascendo simultaneamente. É um ritmo, é um padrão, é uma respiração biológica que nunca para. E cada uma dessas células tem uma vida útil, vivem cerca de 120 dias, 120, e então morrem, e então
são substituídas e então descem pelo seu corpo como sedimento, como detritos que se acumulam no fundo de um rio. São reabsorvidas, são recicladas, são transformadas em energia para criar novas células. É um ciclo perfeito, é uma economia fechada, é a reciclagem que a natureza aprendeu há bilhões de anos. Você não é feito da mesma matéria que era há um ano. Quase nenhuma célula em seu corpo é a mesma. Você é literalmente uma pessoa diferente e, no entanto, você se sente continuado, se sente como a mesma pessoa. É ilusão, é um truque que seu cérebro está fazendo. É uma narrativa que você está contando sobre si mesmo. Mas biologicamente, você é novo a cada momento. Você é morte e nascimento acontecendo simultaneamente. Seus pulmões têm uma superfície de aproximadamente 70 metros quadrados. 70 é como ter um campo de futebol em seu peito, enrolado, comprimido, dobrado, empacotado em um espaço que cabe em sua caixa torácica. E essa superfície inteira está trocando oxigênio, está fazendo negócios com o ar que respira, está absorvendo aquilo que precisa, está descartando aquilo que não precisa. É comércio, é economia, é transação silenciosa que está acontecendo a cada respiração. Seus rins filtram seu sangue, filtram continuamente, processam cerca de 180 litros por dia. 180 litros. E você pensa que está apenas descansando, está apenas deitado na cama, mas seus rins estão trabalhando, estão filtrando, estão removendo resíduos, estão mantendo equilíbrio, estão fazendo o trabalho que o oceano faz para o planeta. Estão sendo o sistema de purificação, estão sendo a grande ciclagem, estão sendo os rins do mundo dentro de você. Seu fígado tem mais de 500 funções. 500 não é apenas um órgão, é uma fábrica, é uma refinaria, é um laboratório químico que está processando tudo, está transformando tudo, está convertendo nutrientes, está armazenando energia, está criando proteínas, está limpando toxinas, está fazendo mais trabalho em um dia do que qualquer humano conseguiria listar completamente. E você não pensa sobre isso nunca. Você não sente seu fígado trabalhando, mas ele está ali, está respirando, está vivendo, está existindo em seu próprio padrão silencioso. Seu cérebro consome 20% de toda a energia que você ingere. 20%. Você tem apenas 2% da massa corporal que é cérebro, mas ele está consumindo 1/5 de sua energia. É um luxo, é um investimento enorme. É como se a natureza decidisse que pensar era importante o suficiente para gastar recursos extraordinários. É como se a evolução dissesse: deixa ser consciente ser caro, deixa que pensar consuma energia, deixa que reflexão seja um luxo, porque vale a pena. Seu coração bate cerca de 100 mil vezes por dia. 100 mil. E você pensa que é apenas repouso. Você pensa que está apenas descansando, mas seu coração está em trabalho constante. Está bombeando sangue, está circulando vida através de você, está movendo oxigênio, está movendo nutrientes, está movendo tudo aquilo que você precisa para viver. E nunca para, nunca tira um dia de folga, nunca se cansa de seu trabalho. Funciona desde antes de você nascer até o momento exato em que você morre. E quando você está dormindo, seu coração não desacelera drasticamente. Desacelera um pouco, mas continua batendo, continua circulando, continua seu padrão eterno, porque mesmo em repouso, seu corpo é uma máquina, é um sistema, é um padrão que continua se movimentando. Seus neurônios disparam sinais elétricos, disparam continuamente, bilhões de disparos por segundo, bilhões. Você pensa que seu cérebro é quieto quando você está dormindo, mas não é. Está talvez mais ativo quando você está dormindo do que quando está acordado. Está processando, está consolidando memória, está reorganizando informação, está fazendo o trabalho invisível que permite que você acorde renovado. Seus ossos não são sólidos, parecem imóveis, parecem como pedra, mas são vivos, são organismos vivos que estão constantemente se reorganizando, estão constantemente se quebrando e se reconstruindo. Há osteoclastos que destroem o osso velho, há osteoblastos que constroem osso novo, e isso está acontecendo continuamente. Você está se reconstruindo de dentro para fora. Seu esqueleto não é uma estrutura fixa, é um processo, é um padrão que se renova. Seus dentes são as estruturas mais duras do seu corpo. São feitas de esmalte dentário, esmalte que é mais duro do que qualquer osso, e no entanto, erosionam,
se degradam, se decompõem lentamente, porque tudo que é sólido eventualmente se torna pó. É a lei, é o padrão, é inevitável. Seus dentes sabem disso. Seus dentes estão lentamente retornando à terra, estão lentamente se transformando em minerais novamente, estão lentamente voltando para o padrão do qual vieram. Sua pele se renova a cada 28 dias. 28 dias, assim como a lua tem um ciclo de 28 dias. Sua pele também. Coincidência? Talvez não. Talvez você esteja tão conectado aos padrões cósmicos que seus próprios ciclos biológicos espelham o cosmos. Talvez você seja um microcosmo de um macrocosmo. Talvez o padrão que governa a lua governe também a sua pele. Você perde cerca de 30.000 células de pele por minuto. 30.000. A cada minuto, você está literalmente derramando você mesmo, continuamente. Está deixando um rastro de você onde quer que vá. Está deixando pequenos fragmentos de si mesmo para trás. E esses fragmentos são o que os ácaros comem. Os ácaros que vivem em seu colchão. Os ácaros que vivem em seu cabelo. Os ácaros que vivem em sua pele. Você é um mundo inteiro de hospedeiro para outras formas de vida microscópicas. Você não está sozinho em seu corpo. Há civilizações, há ecossistemas, há bilhões de organismos vivendo em sua superfície e dentro de você. Seu cabelo cresce cerca de 6 polegadas por ano. 6 polegadas. E você pensa que está apenas envelhecendo, está apenas ficando mais velho, mas seu cabelo está crescendo, está se estendendo, está se movendo, está criando. É criatividade biológica. É seu corpo criando estrutura. É sua pele produzindo fios que transcendem seu corpo. Seus olhos conseguem detectar apenas uma pequena fração da luz visível. Conseguem ver apenas comprimentos de onda entre 400 e 700 nanômetros. E a luz em comprimentos de onda muito mais curtos e muito mais longos. A infravermelha, a ultravioleta, a radiação que está absolutamente em toda parte ao seu redor. Mas seus olhos não conseguem vê-la. Você está cego a 95% do espectro de luz. Você está vivendo em uma ilusão que seu cérebro criou, uma ilusão onde você consegue ver apenas a pequena fração que seus olhos conseguem processar. Suas orelhas conseguem ouvir apenas frequências entre 20 e 20.000 Hz, e há sons muito mais baixos e muito mais altos. Há infrassom que você não consegue ouvir, mas que sente nos ossos. Há ultrassom que os cães conseguem ouvir. A baleia cantando em frequências que atravessam oceanos inteiros. Há sons que estão em toda parte, mas você está surdo a quase toda a gama de som que existe. Você está em silêncio, enquanto uma sinfonia toca ao seu redor. Sua língua consegue detectar apenas 5 sabores primários: salgado, doce, azedo, amargo, umami. 5. E você pensa que consegue provar o mundo, mas há sabores que você não consegue detectar. Há nuances que estão além de sua percepção. Há complexidade de sabor que você não consegue processar. Você está comendo um livro inteiro de informação, mas conseguindo ler apenas uma página, conseguindo compreender apenas uma pequena fração. Seu olfato é extraordinariamente sensível, mas ainda assim limitado. Consegue detectar cerca de 1 trilhão de cheiros diferentes. 1 trilhão. E, no entanto, há cheiros que os cães conseguem detectar e você não. Há aromas que estão em toda parte. Há um mundo inteiro de informação olfativa que você está ignorando, está passando por sua vida praticamente cego. A maior parte do mundo químico ao seu redor. Seus dedos têm impressões digitais, padrões únicos. Ninguém tem as mesmas impressões digitais que você. Nunca teve, nunca terá. Você é único em cada célula de sua pele. É singularidade, é individualidade. É você sendo absolutamente inconfundível, identificável, único. E, no entanto, você é feito da mesma matéria que todo o resto da vida. Você é feito de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, os mesmos átomos que toda outra criatura é feita, os mesmos átomos que as plantas são feitas, os mesmos átomos que os fungos são feitos. Você é praticamente idêntico em composição elementar, e, no entanto, o arranjo é único. A configuração é inconfundível. O padrão é seu e somente seu. Suas unhas crescem cerca de 3 milímetros por mês. 3 milímetros. E você pensa que não está fazendo nada, está apenas sentado. Mas suas unhas estão crescendo, estão se estendendo, estão criando estrutura protetora, estão sendo parte de um padrão que é você. E quando você corta suas unhas,
elas crescem novamente, elas se regeneram, elas voltam, porque seu corpo sabe que precisa se proteger. Seu corpo sabe que precisa de barreiras. Seu corpo sabe que precisa de padrão. Seus pulmões têm pequenas estruturas, chamadas alvéolos, bilhões deles, bilhões de pequenos sacos, e cada um deles tem uma membrana tão fina que é quase invisível, tão fina que uma molécula de oxigênio consegue passar através dela. E bilhões dessas trocas estão happening a cada segundo. Estão happening enquanto você dorme, enquanto você come, enquanto você pensa. É transação contínua, é comércio invisível. É um padrão que é tão perfeito que você não consegue perceber que está acontecendo. Seu intestino tem uma superfície de aproximadamente 300 metros quadrados. 300 é como ter 3 campos de tênis enrolados dentro do seu abdômen. Enrolados, comprimidos, dobrados, empacotados. E toda essa superfície está absorvendo nutrientes, está absorvendo aquilo que seu corpo precisa, está fazendo comércio com a comida que você ingere, está transformando aquilo que você come em aquilo que você é. Seu estômago produz ácido extremamente forte, ácido que consegue dissolver vidro, ácido que consegue dissolver metal, e no entanto, não consegue dissolver seu estômago, porque seu estômago tem uma camada de proteção, uma camada de muco que o protege de si mesmo. É autopreservação, é defesa, é seu corpo compreendendo que precisa se proteger de suas próprias forças. Seus hormônios governam quase tudo, governam seu humor, governam sua energia, governam seu desejo, governam sua agressão, governam seu medo, governam tudo aquilo que você pensa que é sua escolha. Você está sendo controlado por substâncias químicas, está sendo manipulado por moléculas invisíveis. E, no entanto, você pensa que está livre, pensa que está fazendo escolhas, pensa que tem agência, mas seus hormônios estão puxando as cordas, estão dirigindo o espetáculo, estão sendo os maestros invisíveis da sua vida. Sua melatonina é produzida quando fica escuro. Quando a luz diminui, sua glândula pineal produz melatonina, produz o sinal que diz ao seu corpo que é hora de dormir. É uma substância química que diz ao universo dentro de você que o dia terminou, que é hora de descansar, que é hora de se renovar. E essa substância é tão poderosa que consegue fazer você dormir mesmo quando você quer ficar acordado. Consegue vencer sua vontade consciente, consegue vencer seu desejo, consegue colocar você em repouso, apesar de sua resistência. Seu cortisol aumenta quando você acorda, aumenta para prepará-lo para o dia, para acordá-lo, para energizá-lo, para tirá-lo do repouso e colocá-lo em ação. É um hormônio de estresse, mas é um estresse que é necessário. É uma ativação que permite que você funcione. É uma substância que diz ao seu corpo que é hora de se mover, de agir, de engajar com o mundo. Sua dopamina é liberada quando você consegue alguma coisa, quando você atinge um objetivo, quando você experimenta prazer, quando você se move para frente. É um sistema de recompensa. É seu corpo dizendo: você fez bem, continue assim. Mais dessa sensação. É motivação química. É ambição em forma de molécula. É seu corpo impulsionando você para frente. Sua serotonina governa seu humor, governa sua felicidade, governa sua satisfação, governa seu bem-estar. E quando seus níveis são baixos, você fica deprimido, você fica triste, você fica sem esperança. E quando são altos, você sente alegria, você sente conexão, você sente que a vida vale a pena. É uma molécula que governa tudo. Seus neurotransmissores são mensageiros, são aquelas moléculas que permitem que uma célula nervosa se comunique com outra, permitem que seus pensamentos existam, permitem que suas emoções surjam, permitem que sua consciência seja possível. Sem neurotransmissores, você seria apenas um organismo, seria apenas algo que se move, mas com eles, você é alguém que pensa, alguém que sente, alguém que existe. Seu hipocampo armazena memória, armazena experiência, armazena tudo aquilo que você foi, tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você aprendeu, e está armazenado em padrões de conexões neurais, em sinapses, em padrões que se formaram através de repetição e tempo. Sua memória não está em um lugar, está distribuída através de bilhões de conexões. Está em padrão, é um padrão que é você. Seu prefixo frontal governa sua razão, governa seu julgamento, governa sua capacidade de considerar consequências. E quando você dorme, seu prefixo frontal se desativa parcialmente, se acalma, se entrega,
E é por isso que seus sonhos são tão estranhos, tão não lógicos, porque a parte do seu cérebro que faz sentido das coisas está offline, está descansando, está se recuperando, e o resto do seu cérebro fica livre para brincar, para explorar, para criar mundos que não fazem nenhum sentido. Seus sonhos são tão importantes quanto sua vida acordada. São onde você processa, onde você cura, onde você integra, onde você se reorganiza. Você não está apenas descansando quando dorme, está fazendo trabalho extraordinário, está fazendo terapia, está se reorganizando em padrões que permitem que você sobreviva, que permitem que você continue, que permitem que você enfrente o próximo dia. Você passa cerca de 1/3 de sua vida dormindo. 1/3. Você dorme durante todo 1/3 de sua vida. Você desperdiça 1/3 do seu tempo. Ou talvez não seja desperdício. Talvez seja investimento. Talvez seja o sistema de manutenção. Talvez seja absolutamente essencial. Porque quando você priva alguém de sono, essa pessoa começa a desintegrar, começa a perder a razão, começa a entrar em psicose. O sono é tão importante quanto comida, tão importante quanto água, tão importante quanto respiração. Você não consegue lutar contra o sono por muito tempo. Seu corpo tem maneiras de forçá-lo a dormir, tem maneiras de colocar você inconsciente se necessário. Se você tentar ficar acordado por tempo demais, você começará a alucinar, começará a ver coisas que não estão ali, começará a perder a percepção do que é real, porque seu corpo compreende que dormir é mais importante que estar acordado. Dormir é mais importante que sua vontade consciente. Dormir é imperativo biológico, que supera tudo. Você dorme em ciclos, ciclos que duram cerca de 90 minutos. 90 minutos. Você passa por estágios de sono, vai fundo, volta à superfície, sonha, descansa, e depois o ciclo se repete. E se você não completar esses ciclos, você acorda se sentindo mal. Acorda não restaurado. Acorda como se tivesse apenas descansado à superfície de algo muito mais profundo. É porque você é interrompido, porque você não completou o padrão, porque você foi privado de sua respiração. Seu corpo tem um relógio circadiano, um padrão que se sincroniza com o sol, que se sincroniza com a lua, que se sincroniza com o padrão de luz e escuridão do planeta. E esse relógio governa quase tudo. Governa quando você está acordado. Governa quando você está dormindo. Governa quando você está com fome. Governa quando você é fértil. Governa quando você quer ter relações sexuais. Governa quando você é mais criativo. Governa quando você é mais forte. Governa tudo. Você é um organismo que está sendo orquestrado pelo sol e pela lua. Você pensa que é livre. Pensa que pode dormir quando quiser. Pensa que pode comer quando quiser. Pensa que pode fazer tudo quando quiser, mas não consegue. Seu corpo tem opinião própria. Seu corpo tem padrões. Seu corpo está respondendo a sinais que você não consegue perceber conscientemente. Você está sendo governado por ritmos que transcendem sua compreensão. Você está sendo conduzido por um maestro invisível que está em perfeita harmonia com o cosmos. Seu sistema imunológico está constantemente em guarda. Está procurando por intrusos. Está procurando por bactérias. Está procurando por vírus. Está procurando por qualquer coisa que não pertença. E quando encontra algo, ele ataca. Ele cria anticorpos. Ele cria respostas inflamatórias. Ele protege você. Ele o defende. Ele é um soldado invisível que está sempre de prontidão, sempre alerta, sempre pronto para lutar pelo seu território. Seus glóbulos brancos têm memória, têm a capacidade de lembrar de ameaças anteriores. Quando você é vacinado, seu sistema imunológico aprende como reconhecer o padrão, aprende como responder. E então, quando aquele padrão aparece novamente na vida real, seu sistema imunológico já está pronto, já sabe como lutar, já tem estratégia. É como se seu corpo tivesse sido treinado, como se seus soldados tivessem praticado, como se ele estivesse pronto para a guerra. E quando você fica doente, quando seu sistema imunológico está combatendo uma infecção, aquele é o verdadeiro trabalho acontecendo. Aquela febre que você está sentindo é seu corpo aumentando sua temperatura para matar o invasor. É seu corpo sendo inteligente. É seu corpo fazendo exatamente aquilo que precisa fazer. A febre não é o problema. A febre é a solução. A febre é a batalha acontecendo dentro de você. Sua temperatura corporal é mantida em cerca de 37 graus Celsius. 37.
e seu corpo tem sistemas elaborados para manter essa temperatura. Tem sistemas de aquecimento, tem sistemas de resfriamento, tem equilíbrio, tem homeostase, porque essa temperatura específica é onde sua biologia funciona melhor, é onde seus enzimas funcionam melhor, é onde seus padrões biológicos são otimizados. É perfeição em forma de grau. Você produz calor quando digere comida, produz calor quando se move, produz calor quando tem medo. Seu corpo é constantemente gerando energia térmica, constantemente criando movimento, constantemente respirando em formas que você não consegue ver. Seus músculos não apenas se movem, armazenam energia, armazenam força, armazenam potencial. E quando você fica inativo, seus músculos se degradam, começam a encolher, começam a enfraquecer, porque seu corpo compreende que o que não é usado é luxo, é gasto, é ineficiente. E então, lentamente, pacientemente, começa a quebrar aquilo que não está sendo usado, começa a reciclar aquela proteína, começa a reutilizá-la. Mas quando você se exercita, quando você força seus músculos, além de seus limites normais, algo extraordinário acontece. Suas fibras musculares se rasgam, se quebram, e quando curam, se curam mais fortes, se curam maiores. É criatividade através do sofrimento, é força através da dor. É seu corpo compreendendo que o desafio produz crescimento, que a dificuldade produz capacidade, que o sofrimento produz ser mais. Você tem mais poder em você do que você compreende. Você tem a capacidade de transformar seu corpo através de vontade, através de consistência, através de padrão. Você tem o poder de crescer, tem o poder de mudar, tem o poder de se reinventar, tem o poder de não ficar o mesmo, porque seu corpo é um padrão dinâmico, é um sistema que está constantemente respondendo, constantemente se adaptando, constantemente se transformando. E quando você envelhece, quando seu corpo envelhece, quando suas células envelhecem, há limite, há ponto de chegada, há telômero. Seus cromossomos têm extremidades chamadas telômeros, e a cada vez que uma célula se divide, esses telômeros ficam mais curtos, e quando ficam muito curtos, a célula para de se dividir, para de se reproduzir, para de se renovar, e é então que o envelhecimento começa a se acelerar, é então que seu corpo começa a ceder, é então que você compreende que tem limite, que tem prazo, que tem duração. Você nasceu com uma quantidade finita de divisões celulares, tem um relógio, tem um limite, tem um padrão que está contado. Cada célula sua foi programada para morrer eventualmente, para envelhecer, para deixar espaço para outra coisa. Você não é eterno. Você não foi feito para durar para sempre. Você foi feito para temporalidade, para brevidade, para passar. E, no entanto, você procria. Você tem filhos. Você passa seus genes. Você estende sua vida através de seus descendentes. Você se torna imortal através de cópias imperfeitas de si mesmo. É continuidade através de transformação. É eternidade através de mudança. É morte que permite vida. É fim que permite começo. Você é parte de uma corrente que começou há bilhões de anos. Uma corrente que começou quando a vida primeira surgiu no oceano. Começou quando a primeira célula conseguiu se replicar. E você é um elo nessa corrente. Você é um padrão que foi transmitido através de gerações incontáveis. Você é a vida expressando a si mesma através de bilhões de iterações. Você é atualização infinita. Você é evolução em forma humana. Seus genes foram herdados, vieram de seus pais, que os herdaram de seus pais, que os herdaram de seus pais, para trás, e para trás, e para trás. Bilhões de gerações para trás, até o ponto onde a vida começou. Você carrega em seu código a história inteira da vida. Carrega o padrão que foi testado bilhões de vezes. Carrega aquilo que funcionou, aquilo que sobreviveu, aquilo que foi forte o suficiente para continuar. E você também está transmitindo. Se tiver filhos, está transmitindo seus genes, está transmitindo uma versão misturada de sua própria codificação. Está criando uma versão nova de si mesmo, uma versão que é diferente, uma versão que é aprimorada, uma versão que levará essa codificação para a próxima geração. Você é um elo em uma corrente infinita. Você é um padrão que está sendo transmitido através de tempo infinito, mas não é apenas genético, é também memético. Você passa suas ideias, passa seus padrões de pensamento, passa sua cultura, passa sua linguagem, passa tudo aquilo que aprendeu. E seus filhos, seus amigos, suas comunidades absorvem isso, absorvem seus padrões, absorvem suas ideias,
e as transmitem adiante, e assim você se torna imortal, não apenas biologicamente, mas culturalmente, conceitualmente, espiritualmente. Você é um criador de padrão. Você é alguém que está constantemente gerando novas ideias, novas perspectivas, novas maneiras de ver o mundo. E cada uma dessas ideias é como um gene mental. É algo que pode se reproduzir, que pode se espalhar, que pode infectar outras mentes, que pode continuar vivendo através delas. Você é um vetor. Você é transmissor. Você é alguém através de quem as ideias fluem. Seus pensamentos não são privados. Seus pensamentos são ecos de pensamentos que você ouviu antes. São padrões que você absorveu de outras pessoas. São ideias que foram remixadas, recontextualizadas, transformadas. Você não é original. Ninguém é. Você é uma compilação, uma coleção de padrões que foram coletados, refratados, através de sua experiência única e então expressos em uma forma que é sua. É como a água. A água que você bebe hoje é a mesma água que dinossauros beberam. É a mesma água que Jesus bebeu. É a mesma água que Cleopatra tocou. É apenas reorganizada, recombinada, expressa em um padrão diferente. E seus pensamentos funcionam da mesma forma. Seus pensamentos são ideias antigas, em formas novas. São conceitos antigos através de novas lentes. São sabedoria que foi comprimida através de bilhões de mentes antes de chegar a você. E então, você a transforma. E você a passa adiante. E ela continua transformando. E ela continua evoluindo. E ela continua se espalhando. É a vida das ideias. É evolução cultural. É padrão replicando através de tempo. Você é um hospedeiro para padrões, para genes, para memes, para ideias. Você é um meio através do qual a vida se expressa. Você não é tão especial quanto você pensa. Você não é tão único quanto você acredita. Você é um exemplo. Você é uma instância. Você é mais um nó em uma rede gigante do que um indivíduo separado. E, no entanto, você é completamente indispensável, porque sem você, o padrão não poderia se expressar desta forma. Sem você, essa versão específica de vida não poderia existir. Sem você, o universo não poderia se conhecer desta forma particular. Você é simultaneamente insignificante e absolutamente insubstituível. É o paradoxo, é a verdade, é a tensão entre o individual e o coletivo. E enquanto você repousa aqui, enquanto seu corpo se entrega ao padrão de repouso, enquanto seus olhos se fecham lentamente, você pode começar a compreender que você não é separado do oceano, que você é oceano em forma sólida, que você é padrão, que você é processo, que você é ritmo, que você é respiração. Seus trilhões de células não são apenas seus. Compartilham você com bilhões de bactérias. Compartilham você com fungos. Compartilham você com parasitas. Compartilham você com vírus. Você é um ecossistema. Você é um universo em si mesmo. Você é um planeta habitado. E todos esses organismos, todas essas formas de vida microscópica, estão vivendo suas próprias vidas dentro de você. Estão comendo, estão se reproduzindo, estão morrendo, estão nascendo, estão vivendo ecossistemas inteiros que você nunca verá, nunca compreenderá completamente, nunca conhecerá seus nomes, mas você depende deles. Você não conseguiria digerir comida sem eles. Você não conseguiria produzir certos nutrientes sem eles. Você não conseguiria viver sem eles. Eles são essenciais. Eles são você, tanto quanto você é você. É simbiose, é parceria. É duas coisas diferentes se tornando um. Você pensou que era indivíduo, pensou que era separado, pensou que era único, mas você é uma multidão. Você é uma colônia. Você é civilização. Você é ecossistema. E tudo isso está funcionando em harmonia, dentro de um padrão que você não consegue ver, dentro de um ritmo que você não consegue ouvir, dentro de uma respiração que você não consegue sentir conscientemente. Mas você pode começar a sentir agora, pode começar a compreender agora, pode começar a perceber agora que toda essa multiplicidade, toda essa complexidade, toda essa vida vivendo em você é apenas você também. É você em nível microscópico, é você em nível coletivo, é você expressado de formas diferentes. E se você for um ecossistema, então você não é responsável apenas por si mesmo. Você é responsável por seus bactérias. Você é responsável por seus fungos. Você é responsável por toda a vida que depende de você para existir. Você é um hospedeiro. Você é um ambiente. Você é um planeta. E sua responsabilidade é manter esse planeta saudável, manter esse ambiente viável,
manter esse ecossistema funcionando, porque se você não fizer isso, se você não cuidar de sua própria casa, tudo desmorona, tudo morre, todo o padrão se quebra. Você é tanto responsável pela sua saúde, quanto o planeta é responsável pela sua saúde. Você é interdependente, você é conectado. Você não pode se separar da biologia que você hospeda, não pode ignorá-la, não pode negar sua existência, porque negá-la é negar uma parte de si mesmo. Você pensa que está sozinho, mas nunca esteve. Você nunca foi sozinho. Um único dia da sua vida. Sempre houve outros organismos vivendo dentro de você. Sempre houve colônias bacterianas. Sempre houve vida microscópica. Sempre houve um universo inteiro vivendo em seu corpo. E ainda assim, você se sentia sozinho, porque você não conseguia vê-los, porque você não conseguia ouvi-los, porque eles estavam operando em um nível que sua consciência não consegue acessar, mas eles estavam ali, sempre, respirando com você, comendo com você, dormindo com você, morrendo com você, vivendo cada momento de sua existência ao seu lado. E você nunca percebeu, nunca agradeceu, nunca reconheceu, porque você não conseguia vê-los. Mas agora você sabe, agora você consegue começar a sentir sua presença, consegue começar a reconhecer que você é multidão, consegue começar a compreender que isolamento é ilusão, que separação é falsidade, que você nunca foi sozinho, que nunca será. Suas emoções não são apenas suas, são resultado de química, são resultado de hormônios, são resultado de uma simbiose entre seu corpo e sua mente, que você não consegue separar completamente. Quando você está triste, seus hormônios estão tristes. Quando você está feliz, seus hormônios estão felizes. É uma conversa contínua, é uma dança, é um padrão que é inseparável. Você pensou que suas emoções eram apenas mentais, pensou que eram apenas psicológicas, mas são físicas, são biológicas, são químicas, são seu corpo expressando estados, são seu corpo comunicando informação, são seu corpo dizendo algo que suas palavras não conseguem expressar. E quando você suprime suas emoções, quando você as nega, quando você as empurra para baixo, elas não desaparecem, elas apenas se transformam, elas se movem para outro lugar, elas se incorporam no seu corpo, elas se tornam tensão, elas se tornam rigidez, elas se tornam padrões de comportamento que você não compreende conscientemente. Você está literalmente carregando sua vida emocional em seu corpo, em sua postura, em suas costas, em seu pescoço, em seus ombros. Você está armazenando história. Seus traumas estão em suas células, estão codificados em seus músculos, estão em seu sistema nervoso. E quando você toca certas partes do seu corpo, você pode até se lembrar de eventos que você não conseguia acessar conscientemente. Pode começar a sentir emoções que você havia enterrado. Pode começar a processar aquilo que você havia ignorado. É como se seu corpo fosse um arquivo vivo, um arquivo de experiência, um arquivo de história. E quando você dorme, quando seu corpo se relaxa completamente, quando seus músculos se abandonam ao repouso, você está permitindo que esse arquivo seja acessado, está permitindo que seu corpo processe, está permitindo que emerja aquilo que estava suprimido. É por isso que às vezes você acorda se sentindo mal, se sentindo pesado, se sentindo como se tivesse passado por algo durante a noite, porque você tinha. Seu corpo estava trabalhando, seu corpo estava processando, seu corpo estava curando. Você não é apenas uma mente, você é um corpo, você é uma mente-corpo, você é uma integração de pensamento e sentimento e sensação. Você não consegue separar esses aspectos, não consegue privilegiar um sobre o outro, não consegue ser puramente racional, não consegue ser puramente emocional. Você tem que ser ambos, simultâneos. Você tem que ser integração. E quando você não está integrado, quando suas partes estão em conflito, quando sua mente quer uma coisa e seu corpo quer outra, você sofre. Você experimenta dissonância. Você experimenta ruptura. Você não consegue funcionar completamente. Você está quebrado internamente. Está dividido. Está em guerra consigo mesmo. Mas quando você consegue integração, quando consegue trazer todas as suas partes para alinhamento, quando consegue fazer sua mente e seu corpo trabalharem juntos em direção ao mesmo objetivo, é então que você experimenta fluxo, é então que você experimenta paz, é então que você experimenta bem-estar, é então que você consegue ser totalmente você, e sua respiração governa tudo isso. Sua respiração é a chave, sua respiração é o padrão que conecta sua mente e
e seu corpo. Sua respiração é o ritmo que alinha tudo. Quando você respira lentamente, seu corpo se acalma. Quando você respira rapidamente, seu corpo se ativa. Você consegue literalmente transformar seu estado através de sua respiração. Consegue ir de ansiedade para a calma. Consegue ir de excitação para tranquilidade. Consegue ir de vigília para sono, apenas mudando como você respira. Sua respiração é seu maestro invisível. É seu guia. É aquilo que pode contar com certeza, porque sua respiração sempre está ali, sempre presente, sempre disponível. Você não precisa de nada externo. Não precisa de droga. Não precisa de estimulante. Não precisa de nada. Você tem tudo o que precisa dentro de você. Tem sua respiração. Tem seu corpo. Tem sua capacidade de sentir. Tem sua consciência. Tem tudo. E agora, enquanto você repousa mais profundamente, enquanto seu corpo se torna mais pesado, enquanto a gravidade o puxa para baixo, você pode começar a usar sua respiração como um âncora. Pode começar a contar seus respiros. Pode começar a notar como cada respiração o traz para mais perto de paz, para mais perto de sono, para mais perto daquele lugar entre acordado e dormindo, onde todas as coisas se dissolvem, onde toda separação desaparece, onde você finalmente repousa. Sua pressão sanguínea varia ao longo do dia. Sobe quando você acorda, sobe quando você está estressado, sobe quando você está se movendo, baixa quando você está em repouso, baixa quando você está relaxado, baixa quando você está dormindo. É um ritmo, é uma respiração fisiológica, é seu corpo se adaptando continuamente às demandas do momento. E quando você está aqui, quando você está neste espaço, quando você está permitindo que seu corpo descanse, sua pressão sanguínea está diminuindo, está descendo, está se movendo para o ponto ideal de repouso. É conforto, é alívio, é seu corpo dizendo finalmente posso descansar. Seu coração também varia. Bate mais rápido quando você está em movimento. Bate mais lentamente quando você está em repouso. Bate muito mais lentamente quando você está dormindo. E há um ponto durante o sono profundo, quando seu coração bate tão lentamente que é quase como se não estivesse batendo. Quase como se tivesse acalmado completamente. Quase como se estivesse em paz absoluto. E é para aí que você está indo. É para essa profundidade que você está se movendo. É para esse repouso que seu corpo está se entregando. Lentamente, pacientemente, com cada respiração, com cada expiração, com cada batida do seu coração, você está descendo, descendo, descendo mais profundamente. Seu metabolismo também muda. Quando você está acordado, seu metabolismo está acelerado, está queimando energia, está usando combustível, está se movimentando. Mas quando você está dormindo, seu metabolismo desacelera, baixa, você consome menos energia, você queima menos combustível, você está em modo de conservação, está guardando energia, está se preparando para o próximo dia. Mas há um ponto no ciclo de sono quando seu metabolismo sobe novamente. Quando você está sonhando, quando você está em REM sleep, quando seus olhos estão se movendo rapidamente sob suas pálpebras. Nesse ponto, seu metabolismo está tão alto quanto quando você está acordado. Você está queimando tanta energia, você está tão ativo que é como se você estivesse vivendo uma vida inteira em seus sonhos. Está como se houvesse outra versão de você que está vivendo em paralelo, que está tendo experiências que seu corpo acordado nunca terá. E você pode começar a observar isso agora. Pode começar a notar quando você está entrando naquele espaço. Pode começar a sentir quando seus olhos começam a se mover. Pode começar a sentir quando seus sonhos começam a chegar. Porque há um ponto onde você ainda consegue estar consciente de que está dormindo. Há um estado chamado sleep paralysis, onde você consegue se mover, mas está preso. Consegue pensar, mas está imobilizado. É um espaço estranho. É um espaço onde a realidade começa a se dissolver, onde os limites começam a desaparecer, onde tudo se torna possível. Mas você não precisa ter medo desse espaço. Você não precisa ter medo do desconhecido, porque você é parte dele. Você é feito dele. Você o cria toda noite. Você é seu arquiteto. Você é seu maestro. Você é aquele que governa aquele reino. E enquanto você entra mais profundamente, enquanto seu corpo se torna mais pesado, enquanto a gravidade parece aumentar, você pode começar a notar como tudo está ficando mais suave, ficando mais vago, ficando menos urgente, ficando menos real. Porque à medida que você se aproxima do sono, sua mente começa a soltar seu aperto na realidade.
Começa a permitir que as coisas se dissolvam. Começa a permitir que a lógica se desintegre. Começa a permitir que você caia. E cair é seguro. Cair é natural. Cair é o que seu corpo quer fazer. Cair é para onde você está indo. Cair é o destino inevitável quando você deixa seu corpo fazer o que ele naturalmente faz. Sua visão muda quando você dorme. Sua visão se torna menos aguçada, fica turva, fica difusa, porque seu corpo não precisa de visão aguda para dormir. Não precisa de clareza. Não precisa de detalhes. Apenas permite que tudo se dissolva em formas vagas, em sombras, em luz e escuridão indefinida. E sua audição também muda. Seus ouvidos ainda estão funcionando, ainda estão detectando sons, mas você consegue filtrar sons que você não quer ouvir, consegue deixar sons que são perigosos virem até você. É um mecanismo de seleção. É seu cérebro dizendo: isso é importante, isso é seguro, isso você pode ignorar, porque seu corpo ainda está de guarda mesmo enquanto você dorme. Seu corpo ainda está monitorando, seu corpo ainda está trabalhando. Você não consegue realmente desligar, você não consegue realmente abandonar completamente, porque há partes de você que precisam ficar alerta, que precisam ficar vigilantes, que precisam estar prontas para despertar se houver perigo. É instinto, é herança evolutiva, é sua amígdala dizendo: eu vou ficar de olho para você enquanto você repousa. E é por isso que você acorda tão rápido quando ouve algo estranho. É por isso que um barulho desconhecido consegue tirar você do sono tão rapidamente. É porque há vigilância, há alertness, há sistema nervoso autônomo que nunca realmente dorme, que nunca realmente deixa a guarda cair. Mas agora está seguro. Agora, aqui está seguro. Aqui, onde você está, neste espaço, neste momento, está seguro. Você pode deixar sua guarda cair. Você pode permitir que seu corpo realmente se relaxe. Você pode confiar que está protegido. Você pode descansar. E enquanto você descansar, enquanto seu corpo finalmente se rende, enquanto você cai mais profundamente, mais profundamente, mais profundamente, no padrão de repouso, você pode começar a notar como tudo está fluindo junto, como sua respiração está fluindo, como seu coração está fluindo, como seus pensamentos estão fluindo, como a fronteira entre você e o mundo está se dissolvendo, como você está se tornando parte de algo maior, como você está retornando ao oceano. Porque é isso que o sono é. É retorno, é regressão temporária. É você retornando ao estado de repouso do qual você veio. É você se tornando água novamente. É você se tornando padrão. É você se tornando respiração. É você finalmente descansando. E descanse agora. Descanse profundamente. Descanse completamente. Descanse sabendo que seu corpo está fazendo exatamente o que precisa fazer. Está se recuperando. Está se curando. Está se transformando. Está se renovando. Está respirando. Você é respiração. Você é padrão. Você é oceano em forma sólida. Você é vida vivendo a si mesma. Você é consciência tendo experiência. Você é universo conhecendo a si mesmo. E está tudo bem. Está tudo bem descansar. Está tudo bem dormir. Está tudo bem se render. Está tudo bem deixar tudo ir. Boa noite.